Agora a gente vai falar de economia, onde eu e Fábio estava aqui discutindo um pouquinho até agora e vamos falar assim com uma pessoa especializada, com Ulisses Ruiz de Gamboa. Ele é economista da Associação Comercial de São Paulo e faz um balanço do comércio aqui neste mês. Bom dia, Ulisses. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado você por tê-lo aceito. Ulisses, recentemente nós tivemos aqui o Black Friday. Faça um balanço para a gente, essa data foi positiva para o comércio? O que ficou aí depois de passar do Black Friday? Bons números? Explique para a gente, por gentileza. Bom, uma pesquisa que a Associação Comercial realiza mensalmente, que chama-se Balanço de Vendas, mostra que houve um aumento de novembro em relação a outubro de 17% nas vendas, e isso se deve muito em função aí da Black Friday e também dos efeitos do auxílio emergencial. Ulisses, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. E o assunto economia, né, é um assunto muito preocupante aqui, não é só para São Paulo, né, mas é para o Brasil inteiro. Em novembro, você disse que acabou de ter que teve um aumento de vendas, eu estava olhando aqui na pauta, de 6%. Esse aumento, comparado com o ano passado, ficaram no mesmo patamar as vendas ou teve uma diminuição por causa da pandemia? Vamos lá, eu estava dando dado de novembro em relação a outubro da nossa pesquisa. Esse dado que você está mencionando é o dado do IBGE, tá? Então, assim, houve um aumento de 6% em relação a novembro do ano passado, se a gente considera o varejo como um todo, incluindo veículos e material de construção. Se a gente não considera veículos e material de construção, o aumento foi maior, 8,3% em relação a novembro do ano passado. Esses são dados nacionais do IBGE, né? É uma base diferente. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem notado a partir de julho é uma retomada das vendas do comércio. E, como eu dizia, o fator fundamental para essa retomada tem sido o auxílio emergencial, que tem servido como uma espécie de aumento de salário, vamos dizer assim. Ulisses, eu quero pegar o gancho no que você está falando, porque o auxílio emergencial, ele começou ali com um valor de R$600. Esse valor, muitas vezes, para uma pessoa que havia perdido o emprego, né, e que passou a não ter mais a renda do emprego, passou a contar com esses 600. Para aquela pessoa que já estava desempregada muito antes da pandemia, esses 600 não tinha nada e passa a ter 600. Mas para uma outra que perdeu o emprego, talvez ela ganhasse muito mais que os 600 e passou a contar apenas com 600. Mas mesmo assim, falando do montante, então, para o comércio, esse dinheiro que entrou na economia ajudou e ajudou muito. Foi fundamental pelo que você está falando, é isso mesmo? É isso mesmo, porque a gente tem que se lembrar que tem muita informalidade, né? Nós temos muita informalidade na economia brasileira. Então, esses R$600 para uma pessoa que tem um nível de salário mais alto ou que tinha um nível de salário mais alto pode parecer pouca coisa, mas não assim para a pessoa, como você mencionava, que está desempregada ou mesmo para a pessoa que estava na informalidade. O efeito do auxílio emergencial não foi desprezível, ao contrário, ele foi muito importante e é ele que está sustentando essa recuperação. Para vocês terem uma ideia, vou pegar dados de setembro, tá? Setembro, se não tivesse o auxílio emergencial, o salário médio, considerando o setor formal e informal, teria caído quase 10%. Com o auxílio emergencial, houve um aumento de 4%. Então, você vai de uma queda de 10% para um aumento de 4%. Então, o efeito é muito forte, foi muito forte. E na verdade, ele deve se prolongar, mesmo ele tendo sido reduzido agora para esses últimos meses, ele deve também exercer um impacto positivo nas vendas em dezembro e fechar o ano, inclusive com a possibilidade de haver um pequeno avanço aí desse varejo mais restrito, né, do varejo que não inclui
veículos e material de construção. A questão dos veículos é que os veículos foram muito afetados e continuam tendo queda nas vendas. Se você somar tudo, o varejo como um todo provavelmente vai ter queda, mas se a gente excluir veículos e material de construção, o varejo, vamos dizer assim, mais tradicional, digamos, provavelmente vai ter um pequeno aumento, inclusive. Ulisses, pelo tudo que você está dizendo agora, então, enquanto houver o auxílio emergencial, as pessoas estiverem recebendo, você acha que a economia vai continuar girando? E se o governo cortar esse auxílio emergencial, você acha que a gente vai entrar num colapso econômico? Não, mas vai haver não sei se um colapso econômico. Acho que um colapso econômico, vamos dizer assim, seria uma expressão talvez um pouco forte, mas provavelmente uma desaceleração no começo do ano que vem. Quer dizer, essa retomada pode perder um pouco de fôlego no começo do ano que vem. Claro que a gente está num cenário de muita incerteza, onde a gente também ainda não sabe dos desdobramentos da pandemia, tem agora a perspectiva de vacinação contra a Covid-19, então a gente tem aí alguns elementos, né, que escapam um tanto a previsão do ponto de vista econômico. Então, fica bem difícil fazer uma previsão um pouco mais no momento atual. Mas, dadas as condições, supondo que essa questão da pandemia comece a ser resolvida no começo do ano que vem, e dadas as condições atuais, a perspectiva, se houver o corte do auxílio emergencial, é realmente de ter uma perda de fôlego nessa retomada do varejo. Porque se a gente pegar esse varejo restrito que eu falava, de julho até agora novembro, no dado do IBGE, desculpa, termina em outubro, mas de julho a outubro há um aumento consistente em cada mês, né? Então, agora, como eu dizia, o outubro contra outubro do ano passado houve um aumento de 8,3%. Então, os efeitos sobre o comércio têm sido apreciáveis. Então, se o auxílio emergencial for cortado, evidentemente que a gente vai tirar um pouco de combustível dessa retomada. Agora, a gente tem que se lembrar, por outro lado, também, que o governo brasileiro está numa situação muito complicada em relação às suas contas. Então, esse auxílio emergencial, inclusive, e além da perda de arrecadação, esse ano está provocando um rombo fiscal histórico, né? Então, assim, o governo não tem muito lastro também para prolongar esse auxílio. Porém, é fato que o auxílio conta bastante. Ulisses, falando agora de Natal especificamente, no último final de semana, se você assistia os noticiários, se você lia aí os jornais, só se falava dos centros aqui de São Paulo de comércio popular, né, a 25 de março, o Brás, completamente lotados. A expectativa para o Natal é boa em relação às vendas? Olha, a expectativa, como eu disse, né? Como a gente ainda tem esse fluxo aí de auxílio emergencial, a expectativa realmente é positiva para esse Natal. Inclusive, eu posso até... eu teria que ver aqui para fazer o comparativo, mas em relação ao dezembro, né, fechando o ano, poderia ter até um crescimento em relação ao ano passado. Não um crescimento muito vigoroso, muito grande, mas um crescimento que, a essa altura do campeonato, pode ser bastante favorável, tá? E, como eu dizia, isso está muito associado a esse auxílio emergencial. Agora, Ulisses, uma curiosidade. Nesse momento, as pessoas elas estão comprando à vista, prioritariamente, ou também a prazo? Porque como ainda tem essa insegurança de quando vai haver a vacinação, às vezes eu acho que a pessoa se sente insegura de se comprometer ou comprometer a sua renda a médio e longo prazo. O que vocês da Associação Comercial têm notado em relação a isso, em relação a dívidas, né, a compras a prazo? Olha, as vendas, como você está mencionando, realmente elas têm se concentrado em vendas mais à vista, com menor uso do crédito, mas o crédito também tem sido
um elemento importante, né? E dentro desses fatores que a gente mencionava, que explicam a recuperação do comércio, né, das vendas, existe também o fato da gente estar contando com taxas de juros mais baixas e uma maior disponibilidade de crédito, né? Então, assim, o crédito para a pessoa física, para o consumidor, ele está crescendo, ele talvez não esteja crescendo nos níveis que estava crescendo pré-pandemia, mas há um crescimento aí nessa concessão de crédito e com condições mais favoráveis. Então, isso também tem sido um elemento importante, embora você tenha uma concentração nas vendas chamadas à vista, né? Conforme você está falando. Ulisses, a gente está, lógico, já no mês de dezembro e é sempre aquela pergunta básica que a gente tem quase feito para todos os entrevistados, principalmente nesse setor. Qual que é a expectativa para 2021? Bom, tal como eu dizia, né, a expectativa para 2021, ela vai depender da evolução da pandemia, dessa perspectiva de vacinação. Então, se tudo der certo, né, a gente está esperando um resultado, bom, sem o auxílio emergencial haveria uma perda de fôlego, então a gente pode falar talvez de um crescimento de 1 a 2% em relação a 2020, né? Aí vai ajudar, a comparação fica bastante favorecida pelo fato de que se nós tivermos realmente o fim dessa situação de pandemia e do isolamento social, as coisas voltando ao normal, a comparação é mais favorável para o próximo ano, porque não haveria, evidentemente, quarentena, nem fechamento de lojas, nem redução de horários, coisas desse tipo. Então, isso aumentaria bastante, por um lado, as vendas, né? Mas a gente tem que se lembrar que vamos estar ainda, infelizmente, num cenário de desemprego elevado e num cenário onde, provavelmente, como eu dizia, né, a gente não vai estar mais contando com esse auxílio emergencial. Então, provavelmente, pode até haver uma redução em termos reais do salário, né? Então, o salário menor, desemprego maior, né? Isso daí compromete um tanto a recuperação. Acreditamos, o Banco Central e as projeções de mercado falam de uma manutenção de taxa básica, ou pelo menos de uma elevação pequena da taxa básica daqui até o fim do próximo ano. Então, a gente poderia pensar que as condições de crédito continuariam favoráveis. O Banco Central está tomando várias medidas, aí, Open Banking, PIX, para aumentar a concorrência no setor bancário. Então, eu acho que a gente vai ter uma disponibilidade de crédito maior no próximo ano e, possivelmente, uma renda menor e mais desemprego. Então, isso daí, como eu dizia, equilibra um pouco o fator positivo do fim da pandemia. E eu acho que no balanço vai gerar algum crescimento das vendas do comércio, mas um crescimento modesto entre 1 a 2%. Ulisses, durante essa sua vida profissional no meio, sendo economista, essa é a pior crise que você está presenciando até hoje? Ou já teve situações piores que nos encontramos hoje? Olha, eu vou fazer 53 anos, não sou tão novo assim, mas também não sou tão velho assim. Claro, o Brasil teve crises muito piores. Eu me lembro quando era rapaz, da hiperinflação, daquela tremenda crise econômica que o Brasil viveu e vivia, né, na época da inflação, onde faltava de tudo, onde as pessoas, inclusive, tinham que congelar comida para poder comer durante o mês. Então, assim, eu acho que na comparação com se é que essa comparação é possível, né? Mas na comparação com a atual crise foi muito forte, mas ela foi concentrada principalmente aí nos meses de abril e maio, né? E acho que também os epidemiologistas falam de possíveis novas pandemias, mas eu acho que, de qualquer forma, a sociedade brasileira, né, há um aprendizado no Brasil e no mundo para lidar com essa questão de pandemia. Então, assim, acho que se surgir um fato desse novamente, a gente vai estar melhor preparado. Mas eu, particularmente, já presenciei, não ainda como economista profissional,
mas já presenciei crises muito mais graves no Brasil e como eu dizia, né, na época da inflação, a classe média tinha dificuldade de se alimentar. Então, assim, havia um empobrecimento generalizado das famílias, isso dava para notar de forma muito intensa. Então, nesse sentido, não é uma crise forte, mas é uma crise que está pontuada pela questão do vírus, é uma crise, vamos dizer assim, localizada no tempo. Então, não é uma crise estrutural. Agora, por certo que o Brasil ele tem desafios, né, como principalmente aí o ajuste das contas públicas, que são bastante complexos, né, a futuro, o governo vai ter que continuar propondo reformas, enfim. A gente tem que acompanhar para ver o que vai acontecer a partir do próximo ano, né? Esse ano já praticamente terminou, para efeitos de qualquer reforma, terminou. Temos que acompanhar a evolução de tudo isso a partir do próximo ano, mas a situação ela é uma situação ruim, mas se a gente olhar em perspectiva, até mesmo em queda do PIB, né? Estou falando de uma queda do PIB entre 4% e 4,5%. A maior queda do PIB que nós tivemos até hoje foi no Plano Collor, em 1990, o PIB caiu 4,3%. Então, pode ser até que a gente supere um pouquinho essa situação, mas com certeza não é a pior crise que o Brasil já enfrentou. Você falou agora há pouco a respeito do desemprego, né? E o comércio acaba sendo um grande empregador, né, de mão de obra, porque ele emprega pessoas de diferentes idades e às vezes até pessoas muito jovens, né? Às vezes o primeiro trabalho de uma pessoa acaba sendo no comércio. Você acha, então, que melhorando a situação econômica aí aos poucos, o comércio também vai contratar mais e esse comércio pode ajudar sensivelmente nessa diminuição do desemprego, Ulisses? Com certeza, Fábio. O comércio, assim como o comércio pertence ao setor serviços, né, é o maior empregador da economia brasileira, e principalmente os pequenos empresários, né? Então, assim, com certeza a situação melhorando e com maior acesso, isso é importante mencionar, para as micro e pequenas empresas, maior acesso ao crédito, o comércio pode dar uma contribuição muito importante à geração de renda, à geração de empregos. Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Alesp mais uma vez. Eu que agradeço, nós agradecemos e estamos à disposição. Bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho, Ulisses.